Oi pessoal, meu nome é Vitor e hoje eu não vim falar de um livro. Apesar de eu estar aqui com um livro, que eu vou entrar no assunto dele rapidamente, o que me motivou a fazer esse vídeo é uma decisão pessoal de me tornar vegano. Eu não sei se eu vou fazer isso este ano ainda, esse ano eu tô me comprometendo a me tornar vegetariano, com certeza. E depois que eu me tornar vegetariano, eu vou ver a partir daí como que vão ser os próximos passos. E a primeira coisa que chamou minha atenção pro veganismo foi, na verdade, a questão climática. Porque hoje em dia, eu vou trazer alguns dados aqui de que grande parte das emissões que a gente tem de gases de efeito estufa, principalmente o metano, vem da produção de carne, carne vermelha especificamente. Então, a diminuição do consumo da carne da população ajuda muito nesses efeitos, ajuda muito na mitigação da emissão desses gases de efeito estufa e ajuda muito nessa questão do aquecimento global em geral, né? Eu sei que os indivíduos não são os grandes responsáveis pelo aquecimento global. Eu sei que, na verdade, isso vem muito das grandes corporações, das grandes empresas, que são realmente as grandes poluentes da natureza, né? Mas em questões de ações individuais, você reduzir ou você parar de consumir carne é de longe a ação que mais ajuda a combater o aquecimento global que você pode fazer individualmente, além de participar de movimentos, de fazer reivindicações a governos e participar de lutas envolvendo a questão ambiental. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção e foi a primeira coisa que me convenceu da questão do veganismo, né? Mas a gente tem diversas outras coisas relacionadas a isso, né? Então, por exemplo, eu falei de que a carne vermelha é muito responsável pela questão do aquecimento global. Ah, mas e o frango? Mas e o porco? Então eu tenho aqui um livro de Grandes Fazendas Produzem Grandes Gripes, que é um livro que eu li ele e terminei de ler ele essa semana, e que ele fala muito sobre a questão da gripe aviária e da gripe suína e de como as criações de aves e porcos em vários lugares do mundo dão origem a diversas cepas novas de gripes e que são potencialmente perigosas para a humanidade, que já foi a gripe suína nos anos 2000, né? Não sei se vocês se lembram dela, que matou muita gente. E também, e aqui tá falando das fazendas produzindo as cepas de gripe, né? Mas a gente também sabe de casos de doenças que vieram de contato, de provavelmente caça de animais, de comer carne de animais silvestres, né? Como foi o caso da Covid, que matou muita gente no mundo. E depois que eu tomei essa decisão, eu comecei a consumir um pouco mais de conteúdo sobre o assunto, né? Do veganismo. E me chamou muito a atenção de como fala-se muito sobre a questão do sofrimento animal, né? Porque é uma coisa que a gente sabe que abatedouros e tudo não são lugares exatamente humanos, por assim dizer, né? O sofrimento animal, a questão do medo dos animais, a questão da dor dos animais e tudo. Acho que todo mundo já viu um vídeo de, sei lá, um cachorro sofrendo, um gato sofrendo. E a gente fica muito indignado quando esses vídeos são de cães e gatos e animais que nós consideramos pets, né? Animais que nós consideramos fofinhos. Mas esse sofrimento ele existe também em bilhões de animais que são abatidos todos os anos para alimentação humana. A alimentação desses animais, principalmente vacas, porcos e galinhas, ela vem principalmente da soja, que é uma das principais causadoras da destruição de habitats naturais hoje em dia. Então, a queimadas na Amazônia, a expansão da fronteira agrícola e tudo, grande parte disso vem para que os produtores de soja possam produzir mais soja, para que se torne mais ração animal, para que a gente possa comer carne. Além dos gastos imensos em água que também são usados na indústria da carne. E aí, por essa justificativa, a gente poderia pensar, então, beleza, o problema é a carne, né? Mas a gente pode continuar com leite, a gente pode continuar com ovos e tudo. E aí que o argumento do sofrimento animal foi algo que me pegou muito. Que eu comecei a entrar mais em contato com ele depois que eu comecei a consumir mais esse conteúdo sobre veganismo. De mostrar como, por exemplo, na indústria de ovos, quando vão produzindo ovos, né? E aí se nascem pintinhos machos, por exemplo, que não vão poder se tornar galinhas, não vão poder se tornar novas poedeiras,
Esses pintinhos são triturados e mortos vivos, junto com cascas de ovos, que são totalmente para descarte. Além do sofrimento animal envolvendo vacas, né? Eu já cheguei a trabalhar em uma fazenda de questão de criação de bezerros e é uma coisa muito comum, assim, a questão da inseminação artificial, com a inseminação forçada nos animais, e que aí a vaca vai ter um filhote que vai ser apartado dela, vai ser tirado dela, e que isso causa muito sofrimento numa mãe, né? Então tem várias discussões interessantes assim sobre interseccionalidade entre feminismo e veganismo, né? Disso de como as fêmeas são exploradas como reprodutoras, né? E que isso é uma coisa que a gente critica muito e que é muito chocante quando é feito com humanos, mas que a gente super normaliza quando isso é feito com vacas ou galinhas ou quaisquer outros animais. Então hoje o vídeo é isso. Hoje o vídeo foi sobre isso. Então eu convido você também a se tornar pessoa vegana. Não tô partindo de uma posição de superioridade moral nem nada disso. Os argumentos realmente me convenceram e eu comecei a sentir que eu estava sendo muito hipócrita porque eu fui convencido dos argumentos. Então por que eu não estou mudando as minhas ações para me alinhar a isso, né? Então, isso motiva a minha adesão, não é uma superioridade moral, eu não acho que eu sou melhor que as pessoas que comem carne nem nada disso, até porque já tô aí com quase 30 anos e sempre comi carne. Eu já tive tentativa de me tornar vegetariano quando era mais novo, mas não deram tão certo, mas dessa vez eu tô realmente comprometido com essa causa. E convido vocês a pesquisarem um pouco mais sobre o assunto, a lerem um pouco mais sobre o assunto e, por que não, pensar sobre talvez não se tornar vegano, mas reduzir o seu consumo de carne vermelha, dar prioridade a outros tipos de carne, reduzir seu consumo de ovos e leite, dar prioridade a leite e soja, por exemplo. Fazer algumas mudanças na sua alimentação que de fato fazem diferença quando a gente pensa no impacto sobre a indústria da carne, quando a gente pensa sobre os lucros dessa indústria que financia a destruição dos nossos habitats, que financia a destruição, financia muito sofrimento animal, né? Então fica o convite aí para vocês e hoje o vídeo é sobre isso.